Como é que é o processo de incorporação? O que você sente antes, durante e depois? Cara, então, a incorporação é um negócio muito louco, porque é sempre uma perspectiva subjetiva, tá? E depende muito da gente diferenciar o que é incorporação e o que é possessão. A incorporação, ela é diferente a depender de cada entidade e cada coisa. Por exemplo, eu costumo dizer que a incorporação ela é sempre de guias, a possessão é sempre de orixá. Por exemplo, o meu Exu, seu tranca-rua das almas. Quando ele vai incorporar em mim, ele dá sinais. Então, assim, eu começo a sentir, tipo, uma presença, esse meu ombro esquerdo, ele começa a ficar, tipo, meio travado, a minha mão começa a suar. Então, assim, eu tenho sintomas físicos hoje, que eu sei que ele tá ali, que qualquer hora o vento vai ventar. E aí, na hora que ele vira, que ele incorpora, cara, é um negócio muito louco, porque realmente parece que é difícil dizer que quem nunca passou, mas parece que você se torna, tipo, uma marionete. Tipo assim, você tem um pouco de consciência que a sua consciência existe, que o eu, né, o ego, né, o de ego, superego, o ego existe. Você sabe que ele tá ali, você sabe que as coisas estão ali. Só que você não tem controle sobre seus movimentos. A sua voz muda, as coisas podem acontecer diferente. E aí, quando você tem um pouco mais de desenvolvimento na religião e nesse processo de incorporação, você começa a falar coisas que você não sabe. Então, assim, vem um consulente pra conversar com o seu tranca-rua e ele começa a contar a vida do cara de ponta a ponta. E eu nunca vi esse cara na minha vida. E o cara, tipo, como você sabe que eu fiz isso? Então, assim, e aí, tipo assim, as informações não chegam no seu cérebro muitas vezes. Muitas vezes só sai da sua boca as coisas. Muitas vezes as palavras, ela vem na sua boca e fala. E aí, essa é a consciência do espírito, entendeu? Então, assim, e aí, a gente fala que existe os níveis de incorporação, né? Que é o consciente, o semiconsciente e o inconsciente. O consciente aqui seria aquela pessoa que muitas vezes são os iniciantes, né? Então, começou a desenvolver agora, sente a energia, sente a vibração, tem alguns movimentos involuntários, mas a consciência tá muito presente. A pessoa sabe que ela tá num tempo e num espaço, então ela tá localizada na realidade ali, mas a ação da espiritualidade naquele torno. O semiconsciente é o nível que eu estou chegando, que aí, tipo assim, a consciência vai se perdendo, é como se você estivesse num estado de sonolência. É como se você tivesse... Sabe quando você tá, tipo assim... Você tava dormindo, aí alguma coisa te acordou pra falar alguma coisa, e você... e aí volta a dormir? Uhum. É tipo um flash. É quase isso o estado de semiconsciência. E aí o inconsciente é o cara que apaga e não vê nada. A minha mãe de santo, por exemplo, é assim. Quando a padilha dela pega ela não lembra de nada. Não é ela, de forma nenhuma. A minha mãe de santo e a Sabrina, um beijo pra ela, a Jayumi. Quando a padilha dela pega ela, cara, joga ela assim de joelho no chão e chega dando risada. E faz coisas que a minha mãe de santo não consegue. Que ela é meio gordinha, então, tipo assim, ela tem uma dificuldade pra ficar de joelho e tal, enfim. E a padilha dela pega, dança, joga ela de joelho e ri, e dança, e faz os negócios e você fala assim, cara, a Sabrina não faria isso. Se fosse ela ali, não seria ela fazendo aquilo. E aí, a possessão de orixá, ela também é diferente. A possessão de orixá, ela é muito diferente porque é um processo de relação do iniciado com aquele orixá. E aí, é diferente porque quando é um espírito, né? Então é um Exu, um caboclo, um preto velho. É uma coisa que você sente que está de fora de você. É uma energia que te roda, é uma energia que está no seu externo. E acopla em você, né? E começa a tá ali em você. O orixá, mano, é uma coisa que vem de dentro. Então, assim, quando eu vou virar de Ogum, né? Quando o Ogum vai me pegar assim e tal, eu sinto que vem um negócio do meu umbigo e sobe pra minha cabeça. É uma sensação muito rápida, mas assim, é marcante. Eu sinto como se uma coisa subisse assim em mim e toma minha consciência. E aí, cara, a incorporação de orixá é muito diferente. É muito diferente, porque é uma energia mais forte, por conta de todo o processo iniciático, é uma energia que habita o seu corpo, é uma energia que está dentro do seu corpo, que vai ser implantada no seu corpo, e o seu corpo passa a ser como se fosse um templo vivo daquele orixá, né? Tanto é que existem os tabus, né? Os EOs, de coisas que você pode e não pode fazer, porque a partir daquele momento, né? Não é só você que habita no seu corpo, o seu corpo se torna o templo daquele orixá, então tem coisas que pode e não pode fazer. E por que esses seres incorporam nos seres humanos carnais aqui dessa terra? Olha, existem
E finalidades, sabe? E, tipo, cada religião vai dar um porquê. Então, por exemplo, pro Kardec e pra algumas vertentes de Umbanda, não são todas, eles vão falar que os espíritos vêm em terra pra fazer caridade. Vem para ajudar o próximo, vem para ajudar uma família, vem para cumprir alguma missão ou auxiliar com alguma missão que aquele médium tem, entendeu? Então, assim, para algumas visões, o Kardec tem muito isso, né? Que, os espíritos vêm, né? E aí o Kardec já trabalha com outros tipos de espíritos também, então... Eu tive muito pouco contato com o Kardec, eu não me desenvolvi, não tive tão próximo, mas já frequentei, já fui algumas sessões. E aí, é como se fossem espíritos de muita luz que vêm ajudar os humanos a evoluir e adquirir luz. Mais ou menos essa premissa. E aí, alguns umbandistas vão dizer que os guias, eles vêm para evoluir junto com o médium. Então, cada guia tem uma missão específica com aquele médium. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está se aperfeiçoando, está melhorando para evoluir espiritualmente, aquele guia também está evoluindo espiritualmente de alguma forma. A Quimbanda vai de um para um outro lugar também, que aí vai falar que você está cultuando um ancestral seu e isso é uma troca equivalente. Então, da mesma forma que você dá para o seu ancestral te ajudar, ele também vai dar em troca para você para te ajudar. Então, tipo, já entra num lugar um pouco mais de ancestralidade, do culto aos seus antepassados, a sua linhagem que veio antes. O candomblé também, só que aí na parte de orixá é um pouco diferente, né? Então, assim, separando entidade, né? Os guias são pessoas que viveram nessa terra, foram seres humanos, que hoje são seres espirituais, seres astrais, mas que em algum nível têm uma consciência humana. Tiveram experiências humanas, mas, enfim, ascenderam, têm luz, ou, enfim, da forma com que seja. Orixá é Deus. Orixá são deuses para nós. Da mesma forma que Poseidon era um deus para os romanos, Olocô é um deus para nós, os deuses dos mares. Da mesma forma que Ares era um deus pros gregos, perdão. Acho que falei romanos, os gregos. Da mesma forma que Ares era um deus para os gregos, Ogum é um deus para nós também. Então, assim, aí já é um lugar um pouco diferente, que aí é um culto politeísta mesmo, é um culto aos nossos deuses, né? E o teu é qual? Eu sou iniciado pra Ogum. Eu sou iniciado pra Ogum e aí hoje no culto tradicional Yorubá, né, Ifá, eu sou iniciado pra Adjessalugar, que é a orixá do mar. Que é e aí não é cultuado dentro do candomblé, né? E aí, fazendo uma separação bem rápida, tá vindo uma nova religião aqui pro Brasil, né? Nova, entre aspas, que já estava aqui no Brasil há muito tempo. Só que hoje está se popularizando muito, que é o culto de Ifá e o culto tradicional Yorubá. E o que é isso? É o culto como é feito na Nigéria, né? Então, os Yorubás, os nigerianos, eles cultuam os orixás ainda hoje lá na Nigéria. E aí muitas pessoas falam, hoje a África é completamente muçulmana, não sei quantos países da África é muçulmana, é cristã, que não sei o quê. Cara... E aí, não vou aprofundar esse tópico, tá? Mas tem vários outros nigerianos que vão em podcasts e falam isso em vídeos. Muitos muçulmanos e cristãos se iniciam em Ifá. Se iniciam porque querem cuidar melhor de si e do seu espírito. Enfim, não vou entrar nesse tópico porque é muito complexo e é uma vivência deles. Mas é basicamente a religião que é cultuada lá na Nigéria, né? Os dogmas, os rituais, a forma com que é feito o culto de orixá na Nigéria, hoje tá chegando muito forte no Brasil. Tem muitos nigerianos vindo pro Brasil, popularizando esse culto, muitos babalaôs, né? Hoje a gente também está formando muitos babalaôs brasileiros, levando eles pra Nigéria e trazendo pra cá, ou trazendo os nigerianos pra cá e fazendo as iniciações. Então, o culto tradicional Yorubá, a forma com que é cultuado o orixá lá na Nigéria, hoje tá se popularizando muito aqui no Brasil. E aí, um grande expoente, né, pra mostrar como está grande, é lá em Manguaguá, que tem o terreiro do Baba King, que, cara, é um quarteirão inteiro, o terreiro do cara. É um quarteirão inteiro. E aí, tipo assim, é um centro cultural, tem várias estátuas. Ele trouxe, e o Baba King, ele é um nigeriano, ele é doutorado na USP. Ele trouxe a família dele da Nigéria aqui pro Brasil, ele trouxe diversos artesãos lá da Nigéria aqui pro Brasil pra esculpir o templo dele, então é muito bonito. E aí quem quiser pesquisar aí depois no Google, procura Odudua, Templo dos Orixás, lá em Manguaguá, é muito bonito. É um centro cultural e aí é um terreiro dirigido por nigerianos que tá espalhando o culto tradicional aqui pelo Brasil. E aí a gente tem diversos também babalaôs e anifás, então a minha anifá é Viveirinha Ireia e a Sabrina, né, a Jeumi.
populariza o culto. Enfim, muitas pessoas. E aí hoje existe uma certa... Eu não gosto disso, eu acho que não precisa desse lugar. Mas algumas pessoas veem que hoje há uma competição entre o candomblé e o culto tradicional. Que aí o culto tradicional traz mais coisas que não existiam no candomblé, por exemplo. Então, por exemplo, a iniciação, né? O culto de Adessaluga, a Olokun, Olossá, Orixá Okê, o culto de Egungun, de Amil-Xorongá, enfim, diversos cultos que tinham muito pouco no Brasil, eram muito poucas as casas que cultuavam essas divindades e o culto era muito fechado. Não se passava para qualquer pessoa que frequentava o terreiro, tá? Hoje em dia já tá se popularizando um pouco mais isso. E aí, enfim, no candomblé eu sou iniciado para Ogum, mas hoje eu estou dentro do culto tradicional de Ifá. Fui iniciado para Ifá e para Adessaluga e continuo cultuando Ogum também.